faz toda a diferença. E Menin Engenharia. 4 Notícias. Oferecimento Unimar. Notícias, a informação para você. Confira agora as manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. Esclarecido o caso do latrocínio da lotérica em Garça. Daqui a pouco você vai ter todos os detalhes. O porte de arma. O decreto que foi publicado sem parecer do Ministério da Justiça continua provocando polêmica. Prefeitura firma contrato com a Caixa Federal para a terceira e última etapa do tratamento do esgoto. Ainda como destaque, você vai ter aqui especulação com relação à economia. Segundo o mercado financeiro, não vai passar de 1% o crescimento do PIB deste ano. E a preocupação é o mercado de trabalho. Mulher é atropelada com carrinho de bebê no centro de Marília. Sepultado em Garça, o jovem de 21 anos de idade que se suicidou na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, pulando à frente de uma carreta. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. O decreto do porte de armas para 20 categorias profissionais, inclusive para jornalistas que cobrem a polícia, continua dando o que falar. É que ele foi publicado pelo governo Bolsonaro sem a análise, ou seja, o parecer do Ministério da Justiça. E durante esta semana, o presidente Bolsonaro terá que se explicar ao Supremo Tribunal Federal. O assunto continua gerando a maior polêmica. Confira. Como você reagiria ao ver uma pessoa armada dentro de uma padaria? Uma pessoa que está com uma arma ali do lado, ela pode causar um estrago a qualquer momento. Eu me sinto seguro. Quantas vezes nós vimos restaurante onde entrou pessoas e fizeram um assalto e roubaram todo mundo. Já aconteceu de a gente, na hora que chegar mais perto, perceber e a pessoa, a gente conversando, ele se identificar como policial civil, porque ele percebeu que eu fiquei assustado quando eu vi a arma na cintura dele. De acordo com o decreto que flexibilizou o porte de armamento, ninguém poderá expor a arma de forma ostensiva, salvo se estiver em serviço. O ostensivo é aquele que o indivíduo porta às vistas, né? Porta para que todos vejam. E se você estiver numa igreja e souber que alguém entrou com uma arma na bolsa? Eu acho que eu desmalhava. Isso para a sociedade, para nós, isso é uma novidade, né? Você olhar para uma pessoa do teu lado e ver a pessoa com a arma de fogo na mão. Isso não faz parte da cultura do povo brasileiro. Este advogado diz que estabelecimentos comerciais poderão proibir o acesso de um cliente armado. Já espaços como igrejas e shoppings podem restringir o acesso conforme as regras do Estatuto do Desarmamento. O texto veda a entrada de pessoas armadas em locais fechados com mais de 1.000 pessoas. Quando o público for menor, não há uma regra clara. Existe uma zona cinzenta de estabelecimentos que nem o decreto nem a lei falam se poderia ou não. Nesses casos, por conta de uma questão de propriedade privada, o proprietário poderia sim colocar um aviso proibindo esse porte naquele local. Segundo o advogado, espaços públicos como tribunais, casas legislativas e sedes de governo podem ter regras próprias, proibindo o acesso com armas. É o que o governador de São Paulo, João Dória, disse que fará no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo Paulista. Nos meios de transporte, como ônibus e avião, o porte só é permitido para agentes públicos que estiverem escoltando autoridades, testemunhas ou passageiros sob custódia. Os outros passageiros terão que despachar a arma com as bagagens mediante autorização. São tantas situações polêmicas criadas pelo novo decreto sobre as armas que não é difícil imaginar que muitos destes casos vão acabar parando nos tribunais. Essa normatização da questão das armas é bastante complexa. Você tem uma lei
que é o Estatuto do Desarmamento, só que essa lei ela tem que ser complementada por um decreto expedido pelo presidente da República, que é o que aconteceu. E a questão é que quando você tem esse tipo de complementação, que é a mesma coisa que acontece com o tráfico de drogas, sempre há o risco de gerar algum tipo de conflito. Ministério da Justiça, e o decreto acabou sendo publicado no Diário Oficial da União. Para o Senado, a Câmara Federal, a inconstitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal determinou que o presidente Bolsonaro tem 5 dias para explicar. Perguntado pela imprensa, Bolsonaro comentou: está inconstitucional? Então, suspenda. O nosso convidado, advogado João Fernandes Mori. Boa noite, doutor João Mori. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, amigo telespectador. Estamos mais uma vez iniciando uma nova semana e, infelizmente, para todos nós, enquanto cidadão brasileiro, só temos novidades ruins. É essa questão agora da precipitação do presidente da República em promulgar um decreto liberando as armas. Ah, mas tem regras. Não importa se tem regra ou não tem regra. Eu não sei por que um assunto tão sério e tão perigoso tenha que ser aprovado de uma maneira precipitada, sem que se ouça antes, pelo menos, os segmentos que cuidam da questão do armamento ou desarmamento, enfim. Não é de hoje que arma é um problema sério. Sempre foi. Agora, com a liberação, com a forma como está sendo promovido pelo atual presidente, que sabe para cumprir uma promessa de sua campanha, ele se precipita. Para quê? Ou por quê? A violência já é grande, e é muito grande, e não é por conta das armas, não, é infelizmente por conta da própria situação social, em face do desemprego, em face de uma série de coisas, enfim. Agora, por que essa pressa, presidente Bolsonaro? Tem tanto assunto importante para ser resolvido. O Brasil já vem se afundando há anos e anos. Não vai ser ele que vai mudar da noite para o dia. Menos ainda através do armamento do povo. Principalmente armando o povo. O que vai fazer? Ou que vai incentivar isso? O aumento da violência. Mais ainda no momento em que a violência, ela não é só física, ela é até espiritual, porque as pessoas estão abatidas, as pessoas estão cansadas, estão desempregadas, estão esfomeadas, família abandonada, e arma. Agora, para que isso? Ou por que isso? Eu sei por quê, tenho certeza que você, telespectador, também. Por quê? Para aumentar a venda da indústria bélica. A quem interessa isso? Aos americanos? Aos russos? Porque a força maior deles, em termos industrial, é a bélica. E tem que vender povo para o brasileiro. Um povo, com todo respeito, totalmente deseducado. Deseducado não é sentido na formação pessoal ou caseira, mas sim escolar. Uma pessoa totalmente ignorante. E vai ter uma arma na mão? Ah, mas tem regra, pode ficar para esse, para aquele, vai ficar para quem? Vai ter arma sobrando, e arma sobrando é um iminente risco de vida, não só do alheio, como da própria pessoa. Se ele não sabe empunhar uma arma, ele vai ser morto por um bandido, por um meliante, por um meliquante, enfim. Então, eu acho que o Bolsonaro devia suspender, não é por 5 dias, por 10 dias, não tem pressa, para que isso? Isso vai matar a fome do povo? Não vai. Então, eu acho que ele tem que pensar melhor e agir de uma maneira mais consciente e inteligente. Aliás, ao passar por cima do ministro Moro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, publicando o decreto sem o parecer do próprio Ministério da Justiça, e agora terá que se explicar ao Congresso Nacional e também ao Supremo, o Bolsonaro tentou fazer uma média com o ministro, dizendo que vai cumprir o compromisso firmado com Moro para que ele deixasse
o juizado federal, ou seja, a magistratura, e vai indicá-lo, provavelmente no ano que vem, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí o Bolsonaro fez um comentário: eu assumi um compromisso para que ele deixasse 22 anos de sua carreira jurídica. Aí estou vendo aqui, o Moro acaba de comentar. Moro diz que não estabeleceu nenhuma condição para assumir o Ministério da Justiça. O senhor comenta. Note bem, infelizmente, e daí a razão de que cada mês que passa, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, cada dia decresce mais o prestígio, a esperança que o povo brasileiro tinha depositado no atual presidente. O Moro, hoje aspas, o ministro do ministro, naquele que depositava as maiores confianças. Infelizmente, não está sendo respeitado pelo próprio presidente. Não ouviu o STF, se é um decreto de iniciativa do presidente, do Poder Executivo, menos mal. Eu não sei por que o STF vai proibir ou impedir de ele promulgar o decreto, liberando a arma. Agora, ele não ouvir a sua equipe de trabalho, principalmente o ministro da Justiça, do alto da grandeza e capacidade que tem o Sérgio Moro, eu acho que realmente é acabar com o governo brasileiro. Agora, falar que o Moro vai sair, ele vai sair do governo, ele está cansado. Ele era juiz de direito, vara federal, ele era respeitado e se fazia respeitar. Infelizmente não está sendo respeitado, nem está se fazendo respeitar. E não é por falta de trabalho, não. É por conta do comportamento totalmente desequilibrado do atual presidente da República. Vai sair? Agora já se especula que ele vai ser, inclusive, guindado a uma condição de ministro do STF. Será que ele vai aceitar? Será? Mais ainda sabendo que tem processos do Lula para ser julgado? Ele vai voltar para julgar o Lula? Já pegou mal. Bom, saiu, hoje é ministro. Mas que fique ministro. E que faça um ministério sério, porque, afinal de contas, é o Ministério da Justiça. É o único que pode, eventualmente, equiparar e equilibrar, no mínimo perante a opinião pública, ao STF. Porque o STF, infelizmente, hoje, é uma bagunça. De todos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o judiciário, em face do STF, do seu comportamento, das suas compras de lagosta, uísque e outras coisas mais, está totalmente desacreditado. Agora, desacreditar o Moro, aí é acabar com o Brasil de uma vez. Destaques do momento da economia. Você conferindo, faturamento dos shoppings em razão do Dia das Mães tem queda de 5% em relação a 2018. Ainda a Azul, a empresa aérea que serve Marília, faz nova tentativa para comprar a Avianca Brasil, 145 milhões de dólares. Itaú reduz a projeção de crescimento do PIB para 1,1%, a exemplo do que fez o Bradesco. Ou seja, o crescimento da economia brasileira realmente caindo cada vez mais. Falando-se em bancos, a tecnologia cada vez mais no sistema bancário. Confira por quê. Gislaine não perde tempo. Transação bancária só pelo aplicativo no celular. Há pelo menos um ano que não pisa em uma agência bancária. No teu celular eu não faço mais nada da vida financeira. Pago conta, faço transferência. Todo tipo de transação que eu deveria fazer no banco, faço tudo pelo telefone. A facilidade da tecnologia na palma da mão para resolver algum assunto bancário já é preferência dos brasileiros. Hoje, a cada 10 transações, 6 são feitas por meios digitais. E o smartphone teve um crescimento de 80% em todo tipo de operação. É o que revela uma pesquisa feita pela Febraban com 20 bancos. Em 2018, foram pagas 1,6 bilhão de contas e feitas 862 milhões de transferências eletrônicas, tudo através do celular.
E ainda por ele, o brasileiro fez mais pedidos de crédito do que pessoalmente em agências. Foram 359 milhões de contratações em 2018, aumento de 60% em relação ao ano anterior. E os atendimentos via chat tiveram crescimento de mais de 2.500%. Foram 80 milhões no ano passado, o que mostra claramente uma tendência pelo uso de canais eletrônicos. É só a gente comparar. Você vai acessar a internet de um PC na sua casa, você tem que adquirir o PC, você tem que adquirir uma conexão de internet, você tem que ter alguém para configurar isso minimamente. O celular não, né? Você compra e sai com ele funcionando da loja praticamente, desde que você tenha o pacote de dados. Mas é preciso ficar atento. Segundo o professor de tecnologia da FIAP, não existe ambiente 100% seguro na internet. Regrinha de ouro, não sei onde eu estou conectado, evita ao máximo utilizar aplicativos que podem te trazer algum problema. Sem sombra de dúvida, o Internet Banking é um deles. É importante ter uma ferramenta de anti-malware. Malware é qualquer software que cause algum tipo de dano. É importante ter uma ferramenta de anti-malware no celular, muito importante. É importante você ter os devidos bloqueios, né? Não ter um celular desbloqueado, com uma senha minimamente forte, com um mínimo de caracteres. Tudo isso é importante para uma navegação segura.